Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Trazendo aqui mais uma mensagem para o seu coração. E essa semana eu gostaria que eu pudesse encorajar vocês com essa palavra. Uma palavra de encorajamento. Essas palavras geralmente são muito boas, mas preste atenção, porque ela não é um encorajamento superficial. Ela tem camadas mais profundas e eu creio que o Senhor quer aprofundar o conhecimento de todos com essa palavra também. Então, começando aqui em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 13 em diante. O contexto aqui vai ser Eliseu e o seu servo. Ele estava sendo ali procurado, né, por um rei, e justamente nessa procura para matar ele, para roubar a vida dele, que entra esse versículo. Então, o versículo 13 aqui vai dizer: o rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, o servo de Eliseu aqui, levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu, Eliseu aqui no caso responde: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que os que estão com eles." Então Eliseu orou e disse: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Então esse texto aqui, esse trecho do capítulo 6 de 2 Reis, vai servir aqui como trilho do que eu quero compartilhar com vocês, tá? Nos últimos tempos, a gente tem visto muitas mudanças com inteligência artificial, avanços tecnológicos. O mundo parece que está mudando numa velocidade extremamente acelerada e pressiona todos nós a nos inovarmos, a aprender, a querer estudar, a querer de alguma forma se antecipar a essas mudanças, a estar preparado com elas, porque certamente o mundo está mudando muito rápido e se a gente não mudar junto, ficaremos para trás, né? Eu acho que o mundo inteiro está sentindo um pouco disso. E geralmente, né, a gente vê na história como isso prejudica vários grupos de pessoas. Então, nas primeiras revoluções industriais, por exemplo, tínhamos ali pessoas que faziam trabalhos repetitivos em fábricas, que logo foram substituídos por máquinas, né? Trabalhos que antigamente eram totalmente necessários deixaram de ser. Então, antigamente, talvez você vai lembrar, se você for um pouco mais experiente, que qualquer tipo de transação bancária ou qualquer tipo de compra de ação do mercado era tudo feito por ligações. E tinha ali no pregão um monte de gente atendendo o telefone. Atendia telefone, comprava ação, vendia ação e era tudo esse monte de gente. Isso deixou de existir com a tecnologia e todos esses cargos deixaram de existir. Então esse é só um exemplo que eu quero dizer que a humanidade e o mundo está toda hora mudando e avançando e transformando e isso nos pressiona a mudar junto. E essa pressão muitas vezes gera a gente a temer, a ter medo, né, a se preocupar. E eu vou simbolizar aqui, usar uma analogia a esse texto, quando o profeta ali, o servo, aliás, o servo se sente cercado por esses inimigos. Eu quero usar esse momento de mudança do mundo, de aceleração, para fazer uma analogia aqui de nos sentirmos cercados, nos sentirmos totalmente cercados por tropas e pressionado. Mas não só por conta dessa mudança, enfim, diversas áreas da nossa vida podem ser usadas como analogias a esse cenário de se sentir cercado e de ter uma tropa de inimigos muito superior a qualquer coisa. E o que eu quero te dizer é que muitas vezes a gente acha, né, a gente para assim e olha para o enorme movimento que acontece no mundo e a gente acha que está na mão do governo brasileiro ou que a gente está na mão dos chefes da nossa empresa, na mão da nossa empresa, né? Na mão da faculdade, que talvez, enfim, está difícil ali, ou a gente está na mão de governantes, estamos na mão de nossos empregados, estamos na mão de situações, estamos na mão de uma crise nova, estamos na mão de diversas situações, né? E o que eu quero dizer para vocês hoje é que, na verdade, isso é um engano. Nós estamos, de fato, nas mãos de Deus. Para você que crê em Cristo, entregou sua vida a Ele, voluntariamente,
né? Nós não estamos nas mãos dos nossos inimigos. Não estamos nas mãos das adversidades e circunstâncias e aspectos que parecem ser superiores a nós e que vão nos derrotar. Nós estamos nas mãos de Deus. E o grande despertar disso, né, é uma linha ali que às vezes a gente escapa dela, a gente passa a enxergar o mundo com esses olhos carnais, vendo as tropas, vendo esse volume de ataque em nossa direção, nos sentimos inferiores em menos quantidade, em menor número, e nos sentimos com medo, assim como esse servo também enxergou. Agora, quando Eliseu ora e abre os olhos dele, ele passa a ver a realidade como ela realmente é. Ou seja, estamos vivendo hoje nessa terra algo que chamamos de realidade, como essa mesa aqui tem matéria física, consigo enxergar, porém existe uma outra realidade superior a essa, superior à realidade que a gente está vivendo. De fato, a realidade verdadeira, chamaremos assim, não tem outro nome melhor. E Eliseu, após orar, fez com que esse servo dele pudesse, pelo menos por um período ali, enxergar essa realidade verdadeira. E todos os medos se cessaram, porque ele viu que de fato estava em maior quantidade, né? Tinham mais agentes de Deus do que agentes das trevas. Então eu quero te encorajar hoje, se você está com medo, preocupado com o mundo, com as mudanças. Eu mesmo fui bastante afetado nos últimos tempos e provavelmente a tendência é que tenha mais preocupação com isso no ramo que eu trabalho de tecnologia, com os avanços de IA, né, com os avanços tecnológicos, trocarem aí a mão de obra humana por mão de obra de inteligência artificial. Isso nos ameaça nossas fontes de renda, enfim. Mas eu quero te dizer que você não está nas mãos desses avanços tecnológicos, você não está nas mãos dos governantes, dos globalistas, dos poderosos da terra, você não está nas mãos nem mesmo dos vereadores e governos locais que você vive hoje. Você que entregou sua vida para Deus, para Jesus, você está nas mãos dele. E temos que crer assim. E quando fugimos de crer assim, é justamente quando passamos a enxergar com esses olhos carnais. Precisamos alimentar o nosso espírito. Precisamos alimentar nossa intimidade com Deus para conseguir enxergar com os olhos espirituais. Afinal, assim como Paulo diz, se nossa esperança está somente nas coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque Paulo entendeu uma coisa, de que nessa terra a missão dele era pregar aos gentios, mas que a vontade e o desejo dele era de viver naquela verdadeira realidade, a realidade superior a essa, certo? E esse é o desejo que deve nos empurrar, para a gente não viver amedrontado, porque eu imagino que seja uma afronta com Deus, uma falta de fé. Ele está cercando a gente com anjos, carruagens de fogo, como diz o texto, e a gente amedrontado, com medo. Nossa, se eu perder meu emprego, o que faremos? Como o servo aqui diz. Ele fala, ó Senhor, o que faremos? Né? Totalmente desesperançoso. Mas espera aí, quem é o seu Deus? E Eliseu o relembra. Calma, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O Senhor abre os olhos dele para que ele veja. Né? Então eu quero te encorajar novamente. Eu tenho passado alguns tempos aí de preocupação, de uma certa apreensão com essas mudanças a ritmos, né, catastróficos aí que a gente vê no mundo. Tecnologia avançando absurdamente e ameaçando o tipo de vida que temos hoje, né, ameaçando a gente a mudar, empurrando a gente a mudar, como eu dei os exemplos aí da Revolução Industrial, que a gente tem que mudar, senão fica para trás. Mas onde minha cabeça está agora, meu pensamento, a minha âncora, né, minha força, ela está no Senhor. Estou nas mãos deles, não estou nas mãos do Senhor e não nas mãos deles. Não estou nas mãos daqueles que governam, não estou nas mãos dos donos de empresas, não estou nas mãos dos donos de grandes big tech, enfim, não estamos nas mãos deles. É um engano isso. Eles vão causar mudanças, eles vão agitar a água, mas aquele que guia a gente em meio às tempestades, aquele que guia o nosso barco, é maior do que todos. Então, na verdade, estamos nas mãos de Deus. Para finalizar,
esse encorajamento, essa coisa que eu quero que vocês saiam daqui cheio de esperança e cheio de confiança. E Jesus diz uma frase que é uma das que mais eu amo assim da Bíblia. Essa e uma outra, mas essa é bem forte também. Em João 11, versículo 25 e 26, Jesus fala o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Esse é o versículo e ele é lindo, né? E ele te dá um senso de invencibilidade. Sou invencível. O que Jesus está dizendo? Eu entendi dessa forma, né? Quando a gente olha aqui para Eliseu e o servo dele, o que faremos, Senhor? Estamos cercados, né? Aqui Jesus não tinha vindo ainda, é evidente. Mas o que eu entendo que Jesus está dizendo é: eu vou proteger vocês, tem carruagens, tem anjos, carruagens de fogo, vocês estão cercados pela minha mão, mas ainda que vocês morram, ou seja, o ápice de crueldade, o ápice de ruindade que dá para acontecer, né, com a gente é morrer, é o nosso maior temor, vamos dizer, como ser humano, além da dor até essa morte, né, mas o ápice de ruim que pode acontecer é a morte para o ser humano. E Jesus diz: ainda que isso aconteça, você viverá. Essa é a minha promessa. Então, essa é uma palavra que gera encorajamento e confiança, eu tenho certeza. Mas lembrem-se disso. Todas as vezes que vocês se sentirem enfraquecidos, desesperançosos, começando a decair, olhando mais para as circunstâncias do que para Cristo, lembrem que os nossos olhos estão ficando mais carnais do que espirituais. Porque a gente não pode enxergar essa verdadeira realidade com esses olhos. Assim como a palavra diz que não podemos compreender as Escrituras com esse entendimento carnal, mas precisa ser entendidas e compreendidas no Espírito. Semelhantemente, a gente tem que viver olhando para além dessas circunstâncias e olhando com os olhos de fé, os olhos espirituais. Deus abençoe, meus irmãos. Saibam que vocês estão nas mãos de Deus e de nenhum outro, porque não há nenhum outro senão Ele. Deus abençoe. Fiquem com Deus.